Hoje eu queria trazer para você uma ideia sobre estilo de vida e sobre riqueza. Eu estava conversando com um amigo a respeito da forma como a gente se relaciona com o dinheiro, ou seja, quem tem muitos recursos e quem tem menos recursos para investir ou para viver. Quais são esses tipos de estilo de vida? Quais deles contribuem mais para acumular riqueza ao longo da vida? Então fica aqui comigo no vídeo hoje que a gente vai ver vários passos que a gente pode aplicar na prática de forma simples para que a gente acumule mais riqueza ao longo da vida. Então vamos embora pro vídeo? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e hoje a gente vai bater um papo sobre estilo de vida e riqueza. Qual que é a ideia? Quando a gente pensa em riqueza, fala pra mim o que você acha que seria a riqueza. Muitos podem pensar que riqueza é ter muitos bens materiais, ter um carro de luxo, viver numa casa de alto padrão, num bairro de alto padrão e ter consumos bastante elevados. Você consumir muitos recursos, né? Consumir algo material, né? Quando você pensa em riqueza, provavelmente vem bens e coisas na sua cabeça. Uma outra definição de riqueza poderia ser você ter tempo, né? Você ser dono do seu tempo. Então muita gente acredita que você ter tempo para fazer aquilo que você quer e não depender 100% do seu trabalho é uma forma de riqueza. Ou então, por exemplo, a riqueza de você construir uma família, ter seus familiares ao seu redor, mesmo vivendo uma vida simples, acreditam que a família é mais importante e traz felicidade. E isso é uma forma de riqueza. Então são vários conceitos de riqueza que a gente pode colocar aqui, mas hoje eu queria focar justamente naquela riqueza que a gente pode acumular sendo uma pessoa comum, do dia a dia. Então, o livro que eu li a respeito disso falava justamente sobre pessoas comuns que acumularam riqueza durante a sua vida. Então, quando você pensa em riqueza, pode ser um volume de recursos que você acumula durante toda a sua vida que podem te garantir uma aposentadoria. Você vai acumular recursos que te façam ficar anos sem precisar necessariamente trabalhar ativamente. Esse recurso aplicado vai te gerar uma renda que vai pagar os seus custos. Esse seria um dos conceitos de aposentadoria. Você vai acumular recursos ao longo da sua vida e vai ter esses recursos te gerando renda para o resto da sua vida ou enquanto você quiser. Você tem a opção de ter escolhas com o seu tempo. Esse é um dos principais pilares, inclusive, do movimento FIRE, que é o de aposentar, de se aposentar antecipadamente e fazer com que esses recursos aplicados gerem receita, gerem renda o mais rápido possível para que você consiga usufruir mais do seu tempo da forma como você quiser. E como saber se você está nesse caminho, se você é rico ou está nesse caminho para se tornar independente financeiramente? Então a riqueza aqui a gente vai alinhar aqui, vai direcionar para ser independente financeiramente, porque o conceito de riqueza vai depender de cada um. Então quando a gente fala de independência financeira, qual será o caminho que a gente tem que fazer? Quais serão os passos que a gente tem que ter em mente para conseguir acumular esse patrimônio ao longo da vida? E uma forma simples da gente ver, da gente ter noção se está no caminho certo, é fazer uma continha simples, tá? Imagina que você tem 35 anos, então você vai multiplicar quanto você ganha por ano. Digamos que você ganhe 100 mil reais por ano, né, já descontando os impostos, então você multiplica 100 mil por 35, você vai chegar em 3 milhões e meio. Tá? Divide isso por 10. Esse seria o patrimônio, no caso 350 mil, seria o patrimônio ideal para aquela pessoa que tem 35 anos de idade, com base no que ela ganha anualmente. E esse seria um parâmetro, um cálculo simples para você saber se está no caminho de acumulação de patrimônio, acumulação de riqueza ao longo da vida. Quer um exemplo? Imagina o seu Luiz, 56 anos, advogado, ele ganha na média ali 30 mil reais por mês, tá? Ele não tem dívidas, tem carro de luxo, mora num bairro de alto padrão, então ele tem gastos bastante acima da média do que a vida dele consegue suprir, né? Então ele ganha esses 30 mil, mas ele gasta uma quantidade de recursos para manter esse padrão de vida bastante elevado. Imagina que o seu Luiz tem que deixar de trabalhar por algum motivo. Ele não pode trabalhar agora por 6 meses. Ele não conseguiria, talvez, manter esse padrão de vida por 2 ou 3 meses, porque ele depende do seu trabalho ativo para gerar renda, porque ele não fez o quê? Ele não acumulou riqueza ao longo da vida, ele não acumulou patrimônio que gera uma renda para ele, ele não fez essa reserva
né, para aposentadoria ao longo da sua vida. Então ele precisa necessariamente estar trabalhando ativamente e continuar gerando essa renda de 30 mil para que ele consiga manter o padrão de vida que ele tem hoje. Imagina um outro exemplo, tá? Imagina o Ricardo, também de 56 anos, tá? Ele é empresário varejista. Ele ganha ali na média de 6 mil reais por mês. Ele não tem carro, tá? Vive num bairro, né, de padrão normal. Ele não tem hábitos de alto consumo. Vive uma vida tranquila, uma vida simples. Ao contrário do Luiz, ele acumulou riqueza ao longo da vida dele. E hoje ele tem recursos suficientes que, se ele precisasse parar de trabalhar, ele conseguiria se manter por 10 anos sem precisar trabalhar. A gente viu que o Luiz ele tem um ganho mensal muito mais elevado do que o Ricardo, mas o Ricardo é mais rico do que o Luiz, porque ele acumulou riqueza ao longo da vida. Então, qual que é a ideia aqui? Se você não acumular riqueza e não fizer esse exercício de construir e planejar a sua própria aposentadoria, você vai chegar numa fase da vida que vai precisar necessariamente continuar trabalhando, mesmo depois de aposentado, né? Mesmo lá numa fase em que você precisa e quer desacelerar, você não vai poder fazer isso, porque vai precisar continuar trabalhando para manter o mesmo padrão de vida que você tem. E naturalmente você vai mudando os seus padrões de vida e querendo consumir cada vez mais da renda que você ganha. A gente tende a cada vez querer mais conforto, e é normal que a gente queira mais conforto conforme a gente vai avançando na nossa carreira e ganhando mais dinheiro, mas a gente precisa ter consciência que precisa planejar o futuro também, né? E não gastar todos os recursos que a gente tem, porque tem um futuro lá na frente que vai cobrar da gente esses recursos que a gente não está poupando hoje. E o movimento FIRE traz muito dessa dinâmica, tá? E uma palavra que é muito usada por esse movimento é a palavra frugal, que é viver uma vida simples. E por outro lado, a gente tem o que a gente chama de perdulário. Essa palavra quer dizer justamente o contrário de frugal. É viver uma vida de altos gastos, de consumos exagerados, né? Muito acima daquele padrão de vida que você realmente pode ter. Então a ideia principal desse movimento, e para que você acumule riqueza ao longo da vida, é levar uma vida mais simples e dar mais importância para aquilo que realmente é essencial para a sua vida, para aquilo que te faz feliz e para aquilo que realmente vai fazer alguma diferença na sua vida, fazer boas escolhas com os recursos que você tem, né? Colocar eles para trabalhar em bons investimentos que vão te gerar renda ao longo do tempo, para que no futuro você colha esses frutos. Então a palavra-chave aqui é estilo de vida. Aliado a isso, a ideia principal aqui para você acumular riqueza é você ter alguns passos. O primeiro deles é um orçamento anual. Você tem ideia de quanto você precisa anualmente para viver? Você sabe quais são os seus gastos mensais? Aquilo que você gasta de renda familiar anual, seja com lazer, seja com seus gastos com moradia, luz, água, telefone, você tem ideia de tudo isso? Isso é importantíssimo para saber em que momento, em quais itens você pode enxugar do orçamento, justamente para eliminar esses excessos que às vezes você nem tem noção de que está gastando. Você tem aqueles recursos entrando dos seus ganhos, do seu salário, e vê que esses recursos estão indo e você não sabe nem para onde esses recursos estão indo, porque você não tem esse controle. Então, o primeiro passo é você ter o quê? Um orçamento anual. Quanto eu vou gastar para uma viagem? Quanto eu vou gastar, né, com moradia, com alimentação? Ter ideia macro, essa ideia geral de quanto você vai destinar para cada um desses grupos, e ter essa ideia de orçamento anual é primordial para que você consiga ter ao longo da sua vida esse acúmulo de riqueza. E o segundo passo é você ter claramente qual é o objetivo. A gente falou num vídeo anterior que eu falei sobre FIRE, vou deixar aqui o link na descrição, sobre um número FIRE. Qual que é o número que você vai perseguir? Qual é o número de patrimônio que você vai acumular para que você se considere aposentado, por exemplo? Então, digamos que como eu dei no exemplo no último vídeo, que você quer uma renda de 3 mil reais, você teria que ter acumulado 900 mil reais. Então, ao longo da tua vida, você começando hoje, digamos, com 25 anos, você vai acumular esse patrimônio durante toda a sua vida para que você chegue lá na frente daqui a 30 anos, 20 anos, 15 anos, depende de quanto você vai acumular para chegar nessa meta. Então você tem uma meta, tem um objetivo claro, que é chegar em 900 mil. Então cada um vai ter o seu próprio número que vai perseguir. Essa que é a ideia do objetivo principal. E não é só o objetivo final de aposentadoria, são objetivos ao longo desse trajeto.
São objetivos que vão ser divididos ao longo da vida. Objetivos semanais, mensais, anuais e um objetivo para a vida toda, que é de acumular patrimônio para você viver desses recursos. Então aqui você tem vários objetivos e eles precisam estar bem claros de quais são os números que você quer atingir. O plano de aposentadoria é um dos principais, que a gente precisa colocar em prática hoje, porque o tempo ao seu favor vai fazer muita diferença no longo prazo. Esses recursos que você hoje está colocando para investir podem ser menores, mas ao longo do tempo você vai investindo cada vez mais em você e tende a aumentar a quantidade de valor que você investe mensalmente. E isso vai ser vai crescer de uma maneira exponencial. Vai cada vez gerando mais renda. A renda que você vai acumulando, que vão vindo dos dividendos que você for recebendo, você vai reinvestir nesse processo e vai criar aquela bola de neve. E vai, ao longo desse período, ele vai sendo potencializado por essa renda que está vindo. Então você vai juntar aquele dinheiro que está vindo dos teus investimentos que você está construindo, junto com o valor que você está colocando mensalmente. E você vai criar um bolo de recursos, que vai cada vez ficar maior conforme esses dividendos vão caindo na sua conta. E foi justamente a conversa que eu tive com meu amigo. Ele me perguntou: cara, qual que seria a ideia, qual que seria o conselho que você daria para quem está começando? Quem tem lá 25 anos, 27 anos, está começando ali nesse processo de já estar ganhando algum dinheiro, Qual que seria o conselho? Se você já está nesse processo e está entrando algum dinheiro, o primeiro passo seria fazer esse planejamento, tanto da sua aposentadoria como dos objetivos de médio e curto prazo. Construir uma reserva de emergência, construir planos para médio prazo, para alguma compra que você precise fazer e estabelecer qual é o número FIRE, qual é o número que você vai querer ter de recursos acumulados na tua aposentadoria, com uma previsão de quanto você vai querer gerar de renda mensal com esse patrimônio que você vai acumular ao longo da vida. E se você tem 25, 27 anos e ainda está começando a estruturar a sua carreira, o conselho que eu daria é que você invista cada vez mais em você para que você gere cada vez mais renda. Se você está ganhando lá 2, 3, 4 mil reais, a ideia é que você invista cada vez mais em você para que você consiga ter mais força de trabalho e mais força e mais recursos, ganhar cada vez mais recursos, para aportar e guardar mais dinheiro e aumentar a sua taxa de poupança. E tirar da cabeça aquela ideia de que você ganha 2, 3 mil reais e vai ganhar isso pro resto da tua vida. Você pode investir cada vez mais em você para que você seja cada vez um melhor profissional e possa aumentar o seu valor, o valor que você tem como profissional, ser cada vez mais valorizado. Seja você na sua atividade principal ou buscando uma atividade paralela, empreendendo em outra área que você gosta, que você se identifica. E é um dos princípios dessa construção de riqueza, você não ter uma única fonte de renda, você ter múltiplas fontes de renda, onde elas somadas vão fazer com que você tenha uma força para você impulsionar os teus aportes mensais. Seja vindo do seu trabalho, seja vindo do empreendimento que você está construindo, seja vindo de fontes múltiplas de renda que você e a sua família podem construir. E vocês juntos podem ter múltiplas fontes de renda, onde, por exemplo, uma delas pode não estar indo tão bem, mas outras acabam compensando. Se você tiver uma única fonte de renda e aquela fonte secar, você pode passar um aperto e buscar entender o que as pessoas estão fazendo em atividades que são similares às nossas e recebem um valor de remuneração muito maior do que o nosso. Então, não se contentar com a ideia de que você, como profissional, está recebendo um valor X e não pode receber 2x, não pode receber 2 vezes mais do que aquilo que você recebe hoje. Buscar se aprimorar no mercado para ter habilidades e qualidades que te proporcionem receber essa renda mais elevada. Então, quais são os princípios para a gente construir riqueza ao longo da vida? A primeira delas é você se organizar financeiramente, um orçamento anual, saber exatamente quanto você gasta com cada grande grupo do seu orçamento, saber também qual é o seu principal objetivo, qual é o seu objetivo de construção de patrimônio. E aliado a isso, fazer boas escolhas com o dinheiro e viver uma vida simples, Buscar aquilo que é importante para você e reduzir o seu custo de vida. E buscar cada vez ser o melhor profissional para ganhar mais e poder aportar mais, aumentar a sua taxa de poupança. E a riqueza em si não é o carro que você dirige, não é a casa que você vive ou o bairro que você mora, mas a riqueza ela está muito mais dentro de você. Então é importante que a gente entenda qual é a nossa riqueza, o que é mais importante para a gente. Será que é o nosso tempo livre? Será que é a família? Será que é você trabalhar com aquilo que você gosta? Então cada um vai ter a sua própria riqueza. E quando eu falo riqueza aqui, eu não estou falando de milionários, bilionários, eu estou falando de gente comum
tá? Que constrói riqueza ao longo da vida. Pessoas que trabalham dia a dia ali e vão construir isso ao longo da sua vida. Vão trabalhar ali 10, 15, 20 anos, vão construir um patrimônio ao longo da vida. Então a gente pode ter essa construção de patrimônio acelerada com esse tipo de raciocínio, vivendo uma vida simples e conseguindo ter uma qualidade de vida muito melhor lá na frente, beleza? E eu queria com esse vídeo iniciar uma ideia aqui de estudos de caso. Então deixa aqui para mim nos comentários se você quiser detalhar passo a passo ali a sua estrutura familiar, quantos filhos, tem carro, casa própria ou casa alugada, financiada, ou seja, detalhes e casos do seu caso ou de casos de pessoas que você conhece, que eu vou trazer aqui para o canal esses estudos de caso para a gente dar uma olhada na prática, o que a gente poderia melhorar ali para buscar mais riqueza e construir esse patrimônio para o longo prazo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui para mim o like no vídeo, que é muito importante para que eu saiba que você curtiu e para que esse conteúdo seja divulgado para mais pessoas ainda aqui no YouTube, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!